Bom, vamos começar a Hora do Chico, hoje com uma novidade, né, Dejan, nós vamos, além de transmitir ao vivo, nós vamos dar a oportunidade das pessoas fazerem seus questionamentos a respeito da doutrina espírita e do tema que a gente vai abordar no dia de hoje, né? Então, hoje a gente começou um pouco mais cedo a nossa transmissão, em virtude dos jogos da Copa, né? Os jogos da Copa do Mundo, principalmente o jogo do Brasil, que vai ser agora às 3 às 15 horas da tarde. No caso, vai ser Brasil e Suécia, Suíça, Brasil e Suíça. Então, estamos torcendo aí pelo Brasil ao mesmo tempo, né, Dejan? Claro, não tenha dúvida, somos brasileiros. Tá certo, brasileiros. Falando de espiritismo e também de futebol, a gente termina misturando as duas coisas, dando certo. Vamos lá. Bom, pessoal, estamos começando, né, agora a Hora do Chico, e é um prazer, como sempre, estar conversando sobre espiritismo e principalmente esclarecendo sobre a doutrina espírita, desmistificando, mostrando o tríplice aspecto e principalmente o tema principal das nossas discussões, que está sendo exatamente o livro Ação e Reação, que nós estamos estudando todas as sextas-feiras, às 20 horas, lá no Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier. Os temas variam muito, a gente está ainda no primeiro capítulo, A Luz das Sombras, né? Mas terminando já o capítulo, né, Dejan? Verdade. Então, entre nas suas primeiras considerações, meu querido. Primeiro quero dar um bom dia a todos e mais uma vez agradecer a audiência dos amigos que sempre estão nos ouvindo, e com certeza a gente tem sempre tentado passar o melhor possível em termos de esclarecimento. Como eu sempre digo, a doutrina espírita, mais do que uma religião, logicamente, ela é uma filosofia e, acima de tudo, ela é uma ciência. E não há outra forma de entender o mundo espiritual, a natureza do espírito, se não for através da ciência. A ciência é quem vai nos dar todos os caminhos para entendermos tudo o que quisermos acerca da vida e desses processos que a vida se insere, com certeza, e isso vai cada vez mais trazer para nós os esclarecimentos que tanto buscamos. A ciência que eu falo não é a ciência convencional, é uma ciência que nós ainda não temos a condição de oficializá-la, porque ela ainda trabalha muito com o imponderável, que é o ser, naturalmente o espírito, mas o tempo com certeza irá ser o nosso grande aliado, e que com certeza nós traremos muitas informações preciosas como essas que nós já estamos trazendo. Esse livro que nós estamos estudando, estamos ainda no primeiro capítulo, ele vem falar exatamente do que seja a continuação da vida. Eu estava observando na obra da codificação, Allan Kardec, ele, na construção do Livro dos Espíritos, com suas 1019 perguntas e respostas, ele, através daquelas jovens médiuns, ele recebia informações de vários espíritos. E o que é interessante é que nenhum deles falou em céu ou inferno. O que eles passavam, mesmo sendo espíritos de ordem evolutiva diferente, espíritos embrutecidos, espíritos evoluídos, espíritos medianos, eles passavam a ideia de que eles estavam nos lugares onde a sua consciência cabia. Isso é muito interessante e com certeza nos dá um alívio maior quando pensamos para onde iremos quando daqui partirmos, que com certeza todos nós imaginamos e pensamos assim. E a espiritualidade que vai nos receber, com certeza, terá todos os meios e os propósitos para nos colocar nos nossos devidos lugares, ou seja, o lugar onde cabe a nossa consciência. E esse estudo que nós estamos fazendo, ele trata de uma região, né, de uma mansão, um lugar onde esses espíritos estão sendo recebidos, espíritos que desencarnam no dia a dia de toda a história da humanidade, e que eles vão exatamente serem orientados e atendidos dependendo da situação e da condição de cada um. Então, durante 3 anos, esse espírito, que é o grande autor, o repórter do mundo espiritual, André Luiz, ele permaneceu na Mansão Paz, que é uma instituição que é vinculada à colônia Nosso Lar.
que é o primeiro livro seu dentro dessa obra toda que ele nos traz. E essa colônia, essa mansão, ela atende aos espíritos sofredores das regiões mais próximas aqui da Terra. Então ele, acompanhado do seu colega e companheiro Hilário, ele conhece, né, os diversos casos que são relacionados ou que estão relacionados à lei de causa e efeito, confirmando com a atual existência terrena do ser, né, vinculado à vida passada, assim como as ações de hoje irão condicionar as realidades do futuro que todos nós iremos viver. O que é que ele quer dizer com isso? É que, na maioria das vezes, a gente observa as religiões, elas preparam tudo para o futuro, né? Você vai rezar, você vai pedir a Deus para ter um futuro melhor. E quando essa proposta traz exatamente o contrário, que tudo que você quer para o seu futuro vai depender do que você está construindo hoje. É você plantando hoje para colher amanhã. E não importa onde você faça o plantio, e também não importa onde haverá a colheita. A colheita será onde houver melhor condições para que ela seja feita. Que com a psicografia de Chico Xavier, esse livro, Ação e Reação, ela vai descrever as regiões inferiores da esfera espiritual, e o sofrimento que atinge aquelas consciências culpadas, né, após a morte do corpo físico. Mas também ela serve para orientar esses espíritos com relação aos seus débitos, né, muitas vezes seus sentimentos de culpa e tanta coisa que cada um de nós com certeza vai levar quando sair daqui, porque somos espíritos ainda imperfeitos. Ainda estamos na escala mais primária do processo evolutivo e com todo o empenho, com todo o esforço e sacrifício, mas ainda temos algumas tendências que precisamos trabalhar. E só no processo da renovação, da reconstrução do pensamento, com auxílio daqueles espíritos mais evoluídos, é que nós vamos conseguir nos libertar dos sentimentos de culpa. O interessante, Dejan, eu estava, essa semana, né, eu fiz uma palestra lá no Grupo de Estudos Espírita Chico Xavier, sobre céu e inferno, se existe céu e inferno. E a gente está falando exatamente dessas zonas umbralinas, né? Principalmente do umbral e dessa estrutura, essa equipe trabalhando para convencer outros espíritos a saírem daquela situação psicológica que eles se encontram. Porque, na realidade, como a gente já tinha conversado, o umbral não é um lugar circunscrito, não existe ele fisicamente. Existe ele por conta das mentes que o constroem, que o plasmam. Aí você diz assim, mas as pessoas veem a mesma coisa. Como é que uma mente pensa do mesmo jeito que a outra? Não é do mesmo jeito, é vibrando na mesma frequência que o outro. Então é construído toda uma condição onde os espíritos têm a impressão de estar naquele local, e eles estão na realidade, porque eles estão psiquicamente, eles estão inseridos naquela localização, mas que a partir do momento em que eles se convencem ao contrário, eles começam a ver os espíritos que querem auxiliá-lo, que querem mudar a sua condição psicológica, etc. Eu falo um pouco sobre isso, Dejan, sobre essa coisa da localidade, porque as pessoas têm muita dúvida sobre isso. Quando a gente fala em umbral, todo mundo fica dizendo assim, não, é um lugar. Aí fica parecendo que é um lugar físico, que é um lugar circunscrito, um lugar onde, do mesmo jeito que o céu e o inferno. O que é que difere vocês da Igreja Católica? Vocês falam do umbral e a Igreja Católica fala do céu e do inferno e do purgatório. É verdade. Veja, o que acontece, Vaguinho, são os sistemas de crenças limitadoras que todos nós trazemos ao longo das nossas experiências vividas. Por quê? Porque a religião, nada contra, ela tem a prerrogativa de prometer tudo para o mundo futuro. Você tem que ser bom para quando você sair daqui, você ir para o céu. Uhum. Né? Seria um céu de uma grandeza permanente, ou seja, de uma felicidade constante, e que com certeza esse lugar ele não existe, porque a obra de Deus ela é um contínuo de trabalho, e o processo evolutivo ele não para. Seria a estagnação
do privilégio que as pessoas muitas vezes acham que vão ter, isso não existe. Então, ela promete uma coisa que na realidade não vai existir. Não vai existir. E já a espiritualidade, ela diz que nós devemos encontrar esse Deus, esse paraíso dentro de nós. Tudo é uma questão de buscar em si mesmo, porque nós não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Muito pelo contrário, nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Exatamente o contrário do que muita gente pensa. E o que é que a gente pode entender por isso? É que eu estou aqui vivendo nessa experiência transitoriamente os processos que eu tenho que viver, entendeu? Aquilo que é preciso, as experiências pelas quais eu devo passar, como um aluno que está matriculado numa escola e que tem que no final do ano letivo ou daquele período em que ele estagiou, ele tem que prestar as provas e as avaliações para ser aprovado ou não. Sim. Quando ele é reprovado, ele não é condenado, porque as leis de Deus, a lei de Deus, principalmente a lei do mérito, e principalmente dentro dessa que nós estamos vendo, ação e reação, vai dar sempre a você um processo de uma retificação dos seus valores. Você vai ter sempre a oportunidade de rever tudo o que você está fazendo. E isso é importante porque é com o aprendizado que nós vamos evoluindo e buscando esses processos de libertação. Jesus dizia uma coisa que as pessoas muitas vezes não entendiam e não entendem. Conhecereis a verdade vos libertará. Por que nós estamos presos a um corpo físico que nos dá os limites que dá? Por que nós estamos vivendo num mundo onde a matéria ainda tem uma predominância tão grande? Porque nós não sabemos lidar com a verdade. Não é a verdade que se contrapõe à mentira, mas a verdade do conhecimento de si mesmo. Então, só nos mundos mais evoluídos é que essa verdade vai ter uma repercussão mais positiva, porque nós teremos condições de entender. Até agora nós entendemos muito pouco do que seja a vida. E não entendendo nos faz passar pelas provas que nós estamos passando. Ainda carregamos sentimentos que não são verdadeiramente os sentimentos de um espírito evoluído, como o sentimento de culpa, muitas vezes a raiva, o ódio, a inveja, o não perdão. Tudo isso faz parte da vida de um espírito que está em processo de evolução. Exato. Com certeza. Dejan, uma das novidades nossa nesse domingo, nesse domingo fantástico, o programa, como todo mundo sabe, ele é gravado no domingo e transmitido ao vivo através do Facebook, e na terça-feira é que o programa vai estar editado e passando com as músicas, com o minuto de recomendação de livros, de obras do Espiritismo. Então, depois é que fica editado. Mas hoje nós temos uma condição a mais, Dejan, que é exatamente da condição de cada pessoa que está na internet nos vendo agora, nesse exato momento, que é na transmissão ao vivo, fazer a sua pergunta sobre o tema que a gente está abordando hoje aqui. Se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, eu estou aqui, na minha frente está o computador, então eu vou estar percebendo cada pergunta que for feita. Por exemplo, agora mesmo eu estou vendo que Rita Vieira, a minha comadre Rita, está no Face e já disse aqui: um domingo maravilhoso para todos nós. Então significa que eu estou vendo aqui. Se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, um abraço, Rita, um beijão para você, para João Batista, para Julinha, para todo mundo. Tá? Para Pocotó, para todo mundo aí. Então, gente, olha, qualquer um que queira fazer a sua pergunta, faça a sua pergunta, porque o Dejan vai responder. Eu não sei responder não, mas o Dejan sabe. Nós podemos, tanto eu como você pode. Vamos lá. Então, vamos tocar o programa. Uma das coisas interessantes, Dejan, que eu tenho visto ultimamente, e que as pessoas muitas vezes, porque como eu tenho reafirmado direto em várias filmagens que eu estou fazendo para desmistificar o espiritismo, porque é uma das coisas mais perigosas dentro da doutrina espírita, e vários palestrantes, divulgadores da doutrina espírita que tem uma seriedade, ele está com muito cuidado nisso, porque ultimamente a gente tem visto muito a mistificação de uma doutrina, de uma filosofia, de uma ciência que é muito, muito boa, muito interessante, e que as pessoas estão toldando com suas ideias esdrúxulas, esquisitas, que não tem nada a ver. Às vezes a gente vê cada pensamento que termina passando para as pessoas lá fora, que é o espiritismo
espiritismo que está falando aquilo ali, quando a gente sabe que não é o espiritismo. Vaguinho, veja bem, isso é muito importante ser esclarecido. Muita gente pensa que a casa espírita é um lugar de manifestação de espíritos, de fenômenos espirituais, o que não é verdade, né? Não é um templo de adoração. A casa espírita é um lugar para se fazer uma reforma íntima, uma reforma em você, e encontrar Deus no seu verdadeiro templo. Onde é que está Deus? No coração de cada um de nós. Por isso que as casas espíritas são lugares simples, são lugares que não tem nada que seja para chamar a atenção. E o que é que a gente faz na casa espírita? A gente vai procurar consolar a dor, curar as nossas feridas, mas a casa espírita ela não tem o poder de fazer isso, entendeu? Ela vai provocar em você uma mudança na sua consciência, porque eu estar doente, eu estar vivendo um processo de uma distonia mental, uma depressão, seja ela qual for, significa que eu estou em desarmonia comigo. E ela tem essa prerrogativa de lhe convidar para o estudo e para a compreensão, mostrando que você é capaz de fazer essa grande catarse, essa grande mudança que é o papel de todos nós nesse processo evolutivo. A transformação, ela leva você sempre a esses fatores, essas consequências, que nos leva também ao desequilíbrio, muitas vezes à incerteza. Isso por quê? Porque nós ainda não temos o conhecimento que deveríamos ter acerca da vida. E a doutrina ela é a porta que se abre para você ter uma melhor compreensão do que seja a vida. Agora, para você ser um bom espírita, você tem que ser estudioso e observador. É o que eu sempre digo. Além de ser uma pessoa bastante estudiosa, você tem que estar observando tudo o que ocorre no entorno da sua vida e também dentro da sua vida. Compreender melhor, ser mais intransigente, ou seja, ser menos intransigente, ser mais benevolente para com a vida, que com certeza você vai, aos poucos, construindo uma nova realidade que não vai ser na casa espírita, não vai ser numa igreja, no templo, vai ser dentro de você. E ainda acrescento que tudo que nós aprendemos na casa espírita é para colocarmos em prática na nossa casa. Na nossa vida diária. Exatamente, né? Porque o lar é o laboratório. A minha casa é onde processa-se as mais importantes experiências que eu estou vivendo. Por isso que Chico Xavier, naquela expressão de Emmanuel, dizia: nasceste de um lar que tu escolhesse para a tua experiência espiritual e ocupas o corpo necessário para a tua evolução nessa existência. Então, se eu estou tendo uma dificuldade na minha casa, no meu trabalho, em qualquer lugar, é porque eu estou precisando retificar alguns valores que não dependem das pessoas. Depende exatamente e com certeza depende de mim. Então, a casa espírita, ela tem essa grande e eficiente função na vida de todos nós. Então, não é o que as pessoas pensam, nem o que dizem, né, de forma mais generalizada. E eu aproveitei, Vaguinho, quando eu falo no espírito, eu falo no homem, eu falo na evolução, e eu trouxe de um livro, Cura e Autocura, esse livro é do Dr. Andrei Moreira, e ele diz assim: o homem é criado simples e ignorante e caminha em direção à angelitude. Veja que essa é a história de todos nós. O que significa ser criado simples? Simples é porque nós somos únicos. E ignorante porque ainda não temos o conhecimento da realidade da vida, né? E assim a gente vem amealhando aqui e acolá o que a gente precisa para, com esse processo do conhecimento, ir melhorando as nossas ações e, consequentemente, buscando o que todo mundo busca, que é a felicidade. Então, isso tem uma importância muito grande na vida de todos nós e, com certeza, vai cada vez mais nos fortalecer. Tem pessoas que perguntam, e por que eu tenho dificuldades para alcançar os meus objetivos? Por que eu não alcanço aquilo que eu tanto desejo? Porque a vida ela não trabalha com o capricho nem a necessidade da individualidade de cada um de nós. As leis de Deus são leis gerais.
Então, a lei de Deus, como uma lei natural, é a lei que cobre toda a realidade da vida. Por isso que quando o homem se afasta da lei de Deus ou da lei natural, ele começa a incorrer em erros e, consequentemente, esses erros vão lhe trazer sofrimentos. O interessante de tudo, sabe, Dejão? Ontem eu tive uma conversa muito interessante com uma pessoa que, lógico, não acredita em espiritismo, não vou citar o nome da pessoa, naturalmente, por questões éticas e porque a gente não deve citar o nome das pessoas. Claro. Mas eu tive uma conversa muito interessante porque a pessoa é muito cética, não acredita nem no espiritismo, nem na filosofia, mas, no entanto, também nunca estudou. Ela foi muito honesta em dizer que jamais tinha pego em qualquer obra espírita. Muitas vezes é por preconceito, porque a gente tem exatamente pessoas que colocam o espiritismo num manto, como se estivesse professando uma religião, e de uma forma muito radical, defendendo certos conceitos que não são conceitos espíritas, e sim são conceitos de espíritos que, através de médiuns de psicografia, transmitem uma mensagem que não é provada cientificamente. Provada cientificamente, a gente só tem a obra fundamental, que é a de Kardec. Kardec fez todas as provas, né, foi muito cuidadoso, fez ensaios. Né, em meados da década de 50 do século XIX, Kardec esgotou todas as possibilidades para poder provar que aquilo ali estava acontecendo realmente. Isso é científico. Agora, quando um espírito se comunica através de um médium e da sua própria impressão de cada coisa, não significa dizer que aquilo ali é verdade. Não é porque é um espírito que está falando a verdade. Ele é um espírito de um homem que viveu na Terra e que tem todos os defeitos e suas impressões e pontos de vista pessoais, e que às vezes não traduz a realidade das leis divinas, das leis de Deus, dos princípios morais que é praticado pelo Espiritismo. Me dê sua impressão sobre isso, Deja. Olha, veja bem, tem uma afirmativa de Jesus que está lá em João, capítulo 3, versículo 3, se não me engano, que ele diz assim: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É exatamente esse reino de Deus, como ele havia dito, é obra divina no coração dos homens. Não é um lugar circunscrito. Esse reino é uma contemplação interior, como a gente comentou agora. Então, são muitas as moradas, como ele mesmo citou. Essas moradas, elas estão, com certeza, ligadas ao psiquismo de cada um. Por isso é que a gente tem que abominar definitivamente essa ideia de céu e de inferno. Exato. Estamos vivendo num mundo onde a imperfeição ainda impera de forma quase que dominante. Mas não significa que nós sejamos espíritos imperfeitos. Nós estamos vivendo um estágio da imperfeição em decorrência da ignorância. Quando eles estão ali naquela mansão paz, com a função de abrigar, de acolher esses espíritos que estão daqui partindo, que são espíritos embrutecidos, espíritos ainda animalizados, alguns, né, que estão passando por um momento de profunda ignorância de si mesmo, ele começa a ver que eles se misturam com a tempestade. Sim. Ele olhava pela janela e ele via que no meio daquele vendaval ouviam gritos, como ele chamava, esgares de horror, daqueles espíritos que estavam vivendo um momento de muitas dificuldades, pela incerteza. Eles mal sabiam onde eles estavam. Eles estavam totalmente perdidos dentro da sua própria realidade. Sim. Não era perdido dentro de um outro mundo. Então, qual era o papel dele? Era acolher aqueles espíritos. Mas ele pergunta, né, por que não trazê-los para vir estar conosco? Afinal de contas, isso não é um pronto-socorro, não é uma casa. Mas ele disse, é preciso que eles despertem na consciência o sentido, o desejo de querer ser ajudado. Sim, aqui a gente não pode, na Terra, jamais querer ajudar uma pessoa, fazer algo por alguém, se esse alguém não pretende que se faça. Costumo sempre dizer isso também. É preciso que haja uma manifestação da vontade, né, para que essa vontade seja atendida por aqueles que querem nos ajudar. Eu costumo sempre dizer, Vaguinho, só existe um momento que Deus talvez se afaste, ou eu não acredito que se afaste, mas Deus se cala dentro de nós, é quando existe a revolta. É um estágio da natureza humana,
talvez o pior que possa existir. É você se revoltar e não entender que você está dentro de uma proposta, né? Uma proposta feita por um ser que não errou, né? Um ser sublime em todas as suas nuances, Deus, né? Então, se está acontecendo alguma coisa errada comigo, com certeza eu tenho a ver com isso. Porque Ele nos criou todos simples. A jornada evolutiva é que vai dando a cada um de nós, né, traçando cada um a sua própria história. Sim. E que com certeza será aquilo que eu irei utilizar como trabalho da minha evolução. Aí veja assim, veja como é quando ele diz aqui, asseguro, diz assim, que nas zonas infernais propriamente ditas, está aqui, apenas residem aquelas mentes que, conhecendo as responsabilidades morais que eles competiam, delas se ausentaram deliberadamente com um louco propósito de querer enganar o próprio Deus. Quantos querem enganar a Deus? Querem barganhar, achar que vão enganar o que não se engana. Aí ele diz aqui, o inferno a rigor pode ser, desse modo, definido como vasto campo de desequilíbrio. Ele fala do ser, desequilíbrio. Estabelecido pela maldade calculada, pensada, nascida na cegueira voluntária e na perversidade completa. Então, um espírito que ainda tem todas essas nuances, essas realidades impregnadas e contidas no seu psiquismo. Isso não significa que ele vá ter para a eternidade. O próprio tempo irá se encarregar de mostrar a eles os caminhos pelos quais ele deve voltar a caminhar, porque ele realmente saiu do seu caminho. Aí vivem domiciliados esse espírito, né? Às vezes por séculos, né? Que se bestializam-se, eles ficam ali fixos, né? Eles muitas vezes são prisioneiros das suas próprias crueldades, sua maldade, seu egocentrismo, e eles não querem abrir mão porque eles acham que estão certos. Porque você sabe que quando a gente comete um erro, Vaguinho, quem primeiro assinala esse erro é a consciência, né? Por isso que quando perguntaram, Allan Kardec perguntou aos espíritos aonde é que está escrita a lei de Deus, ele disse na consciência. Agora, como é que uma consciência embrutecida, uma consciência que ainda não despertou, pode ter conhecimento ou consciência do erro que praticou? Mas ela vai um dia, como uma porta, vai se abrir, e ele vai ter que se encontrar com sua própria realidade, né? É como a gente disse, ele vai ter que contracenar com sua própria realidade, aquilo que ele construiu. E esses são os momentos mais difíceis, são os que martirizam mais, são aqueles que as pessoas sofrem mais, porque como se você quisesse mudar o que não é tão fácil mudar. Dejan, uma pergunta que foi feita na sexta-feira, que eu achei fantástica a pergunta, né, de Nadiane. Nadiane fez uma pergunta fantástica na sexta-feira, que ela disse assim, olha, Dejan, por que alguns espíritos, algumas pessoas, né, pessoas, da mesma coisa, por que algumas pessoas evoluem primeiro e outras evoluem depois? Será que não é que Deus faz algumas pessoas com mais consciência do que as outras, e umas saem na frente e outras ficam para trás, ainda renitentes e insistindo no mal, insistindo nas coisas que não deve fazer? E aí perguntou exatamente sobre essa distinção dos espíritos, porque muitas vezes a gente acha que é fácil para o outro, porque o outro está bem, está tranquilo, e acha que foi fácil sempre assim, e nunca houve uma luta, nunca houve uma tentação para aquela pessoa, nem nada. Então fala um pouquinho sobre esse negócio da criação, principalmente dos espíritos serem criados simples e ignorantes, como você terminou de falar no começo. Ele começa a sua jornada evolutiva estagiando em todos os momentos da natureza. Ele começa no reino mineral, como ele disse, né? O reino mineral, onde ele dorme. Né? E aí ele sonha no reino vegetal, né? E aí ele desperta no animal e atinge a razão no reino hominal. Veja que ele passou por todos esses processos para chegar a ter consciência de. O que significa consciência? É quando há uma individualização do princípio inteligente, e ele agora parte para uma nova proposta, que é o livre-arbítrio,
que passa a ser o fator que vai conduzir sua vida. Eu acho que as pessoas muitas vezes assim, não, mas eu vou pedir a Deus, né? Esses pedidos, principalmente coisas materiais. Aí diz, não, mas eu vou fazer um concurso e eu tenho certeza que Deus vai me ajudar e eu vou passar neste concurso. E seria um Deus impiedoso, porque ele passou você e o que é que ele vai fazer com os demais, né? Porque tem uma prerrogativa, uma afirmativa de Jesus que diz que faça o que você tem que fazer, que o céu te ajudará. Lógico, o céu será seu cúmplice no seu processo exatamente. De evolução. Então, por exemplo, eu posso ser uma pessoa má, eu posso ser uma pessoa perversa, e posso fazer um concurso e passar em primeiro lugar, e pessoas maravilhosas não conseguirem passar. Por quê? Porque o que eu construí dentro daquela realidade, eu vou receber como resposta, independente das demais. Porque a lei de Deus, ela é uma lei de méritos, é uma lei que respeita o que cada um tem como prerrogativa, como condição sua. Por isso que o jovem perguntou, olha, se Deus existe, por que permitiu que uma bala perdida atingisse a cabeça de uma pequena jovem de 15 anos de idade, brincando saudavelmente, uma boa filha, no pátio de uma escola? Por que Deus não desviou essa bala? Eu digo, meu amigo, Deus mantém todo esse universo em plena harmonia. Para você ter ideia, se a Terra retardasse em 1/1000 de segundo o seu movimento de rotação, nós não estaríamos aqui. Porque Deus não teria o poder? Porque existem forças através de forças e leis através de leis. Essa bala que atingiu essa criança, por menos que tenhamos que entender, aí vem a ignorância humana, ela está localizada no lugar certo. Porque essa criança, ela foi um espírito, e é um espírito que para nós é uma jovem criança vítima, mas eu não sei o que o que vem por trás daquele manto, daquela história. Então Deus não pode mover leis, porque se ele mexer com essa lei, ele vai ter que mexer com as demais. E com certeza ele perdia a noção de Deus, porque ele é onisciente, onipotente, né? Ele é justo e bom. Então é preciso que a gente entenda isso. Não há benefícios, não há benesses nas leis. Nem diferença, né? Então significa que não existe diferença dessa coisa de, não, fulano de tal nasceu melhor do que eu, foi criado de uma forma diferente. Não existe isso. O que existe são necessário para a nossa vida. A lei de Deus não é uma lei que acresce nem decresce em nenhum momento. Agora, o que é que nós podemos entender? Que vai depender de cada um de nós, né? As nossas conquistas e, consequentemente, o que nós teremos que alcançar pelo suor, como o próprio Jesus disse, comerás o pão do suor do teu próprio rosto. É o sacrifício, o empenho que cada um de nós precisa empreender para obtermos os objetivos que nós queremos para a nossa vida. Agora, o que eu digo muito, sabe, Vaguinho, que as pessoas muitas vezes não entendem, é que a lei de Deus, em todas as suas particularidades, ela nos traz uma coisa interessante. Deus não quer de nós o resultado, ele já sabe. O projeto de Deus já deu certo. E o ser mais importante do seu projeto somos nós, cada um de nós. Mas o que ele quer, na realidade, não é uma resposta. Ele quer um empenho. O quanto você vai se empenhar, o quanto você vai se entregar em busca daquilo que você procura, que é exatamente atender e seguir rigorosamente a sua lei. A sua lei. Entendeu? Com certeza. Então, e o que é a lei de Deus? A lei do amor. Por isso que ele falava, o próprio Jesus, só o amor cobre a multidão de todos os nossos pecados. Só o amor é que vai retificar todos esses erros que a humanidade hoje vem cometendo. E esse amor que começa em mim, que vai ao próximo e tem toda uma contemplação do maior amor, que é o amor de Deus,
ele só vai ser verdadeiro no coração dos homens quando ele não for mais condicional. Quando eu amar sem nominar o ser que eu estou amando, nada. Sem estar esperando ser amado, porque é aquilo que eu sempre falo, toda pessoa que precisa ser amada é porque não se ama. Porque o nosso amor já é o suficiente para nos manter livres e amando. Eu quero aqui até para mostrar ao pessoal que já está vendo aqui que você pode fazer a sua pergunta. Nós temos aqui várias pessoas que já entraram aqui, aí parabenizaram, Humberto Fonseca, Poliana Florencio Menezes, a própria Rita, várias outras pessoas aqui entraram no Face, estão assistindo nesse momento. A Gabi Galindo disse bom dia, Gabi está no Canadá. Gratidão, um beijo para você, Gabi. Olha, gratidão enorme em poder acompanhar seus vídeos. Gabi. Um grande abraço aí, ó, Gabi lá do Canadá. Aí, ó. Gabi, filho desse casal maravilhoso, Cristina e Maurício, tem um grande amor por eles. Beleza, aí, ó. Diga algo para que Dejão saiba que você está aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. Muito bom, professor. O Humberto está dizendo, Paulinha está dizendo, queridos Dejão e Vaguinho, minha gratidão pelo acolhimento, por todo o bem que é propagado no Chico. A gente aqui agradece, Pauliana, a gente aqui agradece vocês nos darem essa oportunidade de melhorar e de passar coisas positivas para vocês, né? E vamos lá, e tem aqui, ó, o Everton também tá, Lourdes Bruce, o João Viana, então tem um monte de gente, ó, Cícero Petronilo, um monte de gente, rapaz, que tá aqui nos saudando e nos acompanhando através do Facebook. Tá vendo que a gente tá vendo todas os comunicados. Então, pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta sobre o tema ação e reação, sobre o espiritismo no geral, claro, fiquem à vontade, podem perguntar, que nós vamos aqui, dentro das nossas condições e possibilidades de responder, nós vamos tentar responder. Bom, Dejan, você tem aí um capítulo, uma parte onde Hilário começa a ensaiar algumas conclusões sobre o que a gente terminou de dizer. Exato. Mas aí ele Druso, que é o orientador, é o espírito que coordena todo aquele projeto naquela mansão de acolhimento. Ele é presidente do Ministério da Regeneração. Exatamente, né? Ele é ligado a esse ministério. E o que é interessante, gente, a gente muitas vezes não para pensar. Vejam a continuação de toda essa realidade, né? Sim. Porque muitas vezes as pessoas pensam que a morte é uma coisa que cesseia tudo, que termina tudo. Isso é até bom para as pessoas que tiveram a perda temporária de seus entes queridos, né? A gente sempre diz, muitas vezes as pessoas dizem, o espírito tem que chorar, a gente tem que chorar com saudade. Não é fácil a gente ver uma pessoa que a gente conviveu, construir uma história junto, e ver essa pessoa ir embora, e com certeza isso nos traz um vazio muito grande, uma tristeza, e não tem quem substitua isso. Só o tempo é que pode aos poucos tirar de você essa sensação que você está tendo. Uns demoram mais, outros demoram menos, mas isso é do apego ou do sentimento de cada um. E aí eles conversam exatamente sobre isto, né? O que a gente pode fazer por esses irmãos que estão chegando do mundo espiritual, da Terra, né? Que estão chegando do mundo mais material, estão vindo para o nosso encontro, do mundo espiritual. Eles precisam de ajuda. Nós temos aqui as instituições que acolhem as pessoas doentes, né? E eles também têm lá, com certeza. E ele vai insinuar, querer elaborar uma pergunta, o próprio Hilário, e ele diz assim, o próprio Dulce, desse modo, os gênios infernais que supõem governar esta região são aqueles espíritos que estão ali comandando, né? Comandando, porque em todo lugar existe sempre as falanges, né? Os grupos que se associam pela similitude dos seus pensamentos. A sociedade hoje vive muito refém disso. Com certeza. São os grupos, né? São as famílias, as falanges. E aí ele diz que eles têm um poder infalível. E aqui eles vivem por um determinado ou por um tempo indeterminado. E ele diz, olha, as criaturas perversas com que eles se afinam, embora lhes padeçam a dominação, aqui se deixam prender por largos anos.
são as consciências que se aprisionam, né? Se aprisionam umas às outras, e muitas vezes demora muito para que esse despertar venha fazer com que ela mude a sua forma de ser e de pensar. Esse é o projeto da própria vida, né? E as almas transviadas na delinquência e no vício, outra coisa muito importante, Vaguinho, é com relação ao vício, né? Todo mundo pensa que o vício ele é apenas aquele que lida com os psicotrópicos, com o alcoolismo, com as drogas, outras que são drogas ilícitas, mas talvez o maior de todos os vícios seja a maledicência. Nossa Senhora, a maledicência, é terrível, né? E isso tem uma repercussão muito, muito grande na vida desses espíritos. Porque quando essas consciências, como eu disse, elas se abrem e despertam, eles vão buscar lá no passado o estrago que eles fizeram por terem agido assim, por ter sido assim. Por isso que eu digo, se você quiser saber o seu hoje, olhe para o seu ontem, né? E se você quiser saber do seu amanhã, veja o seu hoje. A vida está sempre nos colocando nessas propostas, né? E assim, ele fala que esses espíritos estão ali e eles precisam de ajuda, eles precisam de uma orientação, porque eles estão no pior momento da vida deles. Né? O pior momento, que é o momento em que tudo para no campo da acusação, não é? Muitas vezes da revolta, e acima de tudo uma solidão imensurável, porque eles se afastaram de tudo o que eles consideravam como sendo o valoroso, o maior tesouro que eles tinham em suas vidas. Aí ele diz assim: para as criaturas desencarnadas desse último tipo, ou seja, esses espíritos dessa natureza, que passam a sofrer o arrependimento e o remorso. O remorso é muito triste, para se viver. A dilaceração e a dor, apesar de não totalmente livres das complexidades escuras com que se arrojaram as trevas. As casas de fraternidade e assistência como esta funcionam ativas e diligentes, acolhendo-as quanto possível, acolhendo esses espíritos, né, o quanto possível, e habilitando-os para o retorno às experiências de natureza expiatória na carne. Eu vou aqui fazer uma observação. Vejam que ele fala aqui na parte da expiação. Muita gente pensa que expiação é castigo, é punição. Não. Veja bem, a expiação é quando você sofre as consequências do mal que você praticou. E muitas vezes você não tem como reparar. Porque, como nós comentamos agora há pouco, o amor cobre a multidão dos pecados. Por exemplo, se eu cometi um erro, um mal, eu feri alguém, eu magoei alguém e identifiquei isso na minha vida, eu tenho duas maneiras de resolver. Ou vou buscar nessa pessoa uma oportunidade para retificar ou reconsiderar o mal que eu fiz com o bem, ou eu me afasto. Mas se eu não tiver uma consciência disso, é preciso que eu passe, né, pelas provas ou pela situação que eu impus ao outro. E muitas vezes é o próprio Espírito que pede. Por isso que Jesus disse: se essa mão te serve de escândalo, é melhor que você tire, jogue fora, porque você já teve várias experiências com ela e não conseguiu usá-la da forma como deveria usar. Por isso que existem pessoas que nascem mutiladas, né, limitadas em algumas funções orgânicas. Tudo isso, se não foi escolha dele, foi escolha daqueles que querem para ele o melhor. Até um exemplo disso, na década de 60 para a década de 70, nós tivemos muitos nascimentos de criaturas, de seres humanos, sem braços, mutilados, né? Sem braços, exato, sem pernas, e o nome daquilo ali era síndrome da talidomida. Foi uma droga que foi usada pelas mulheres quando estavam gestantes. Não se sabia do efeito dessa droga, mas essa droga causava um defeito genético naquelas criaturas que estavam por nascer. E aí muitas vezes se pergunta: e agora? Já que entrou a genética no meio, já que entrou uma droga que criou esse problema nas crianças e tal, isso não é da genética, isso não é do ser humano, em vez de ser da espiritualidade? O que é que você me diz? Não, mas olha, nós temos hoje um vasto compêndio, uma enciclopédia imensurável que já nos dá
Não é? Até cientificamente, a ideia e a certeza da epigenia, ou seja, a biogenética, ela cai por terra. Por que eu tenho que herdar as doenças ou a doença do meu pai e da minha mãe? Seria voltar ao pecado original. O que é que eu tenho a ver com o erro de quem quer que seja? Eu tenho que assumir a minha própria história, os meus erros, e ser feliz com as minhas conquistas. Lógico que todo o nosso projeto de vida está vinculado à vida de outros, porque a obra de Deus ela é um contínuo e um todo. Agora, eu querer alimentar em mim culpas, né, que não são minhas, isso não existe. Seria um Deus, mais uma vez, um Deus que errou. Por isso que eu digo, no mundo, tirano, né? No mundo existem muitas injustiças, mas você não vai encontrar aqui nenhum injustiçado, senão, mais uma vez, Deus eu teria errado. Agora, é lógico que ao longo das minhas experiências, idas e vindas, eu vou construindo na minha vida as minhas virtudes, mas também vou carregando os meus defeitos. As virtudes me promovem, me fazem cada vez mais forte nos meus projetos e nas minhas conquistas. Mas aqui e acolá existem os tropeços que são decorrentes das minhas fraquezas, não são meus pecados, não é a minha condenação. São os erros naturais de um ser que caminha e se desvia do caminho. Mas você pode voltar ao caminho? Claro que pode. Uns voltam com amor, outros vão ter que voltar com a dor. Essa é uma opção de cada um. A prova é uma revisão com amor. Muitas vezes eu quero passar por uma prova e por ela eu quero me reconciliar com algo que eu fiz que não deveria ter feito. Por exemplo, se numa experiência passada eu fui uma pessoa que não respeitei a individualidade humana, não respeitei, por exemplo, a cor, a nacionalidade, ou seja, a condição social de uma pessoa, é bem provável que se eu não estou feliz e não me considero uma pessoa pronta nesses quesitos, eu venha tratar disso de uma forma mais objetiva. Aí você vai ver aquelas pessoas que estão aí em busca de um projeto maior, são aquelas pessoas idealistas, aquelas pessoas que se movem nos campos da caridade de forma mais intensa. Isso. São pessoas que estão usando o bem para retificar talvez um erro que ele tenha cometido. Aí por isso que é necessário que as pessoas entendam. Agora, quando eu não tenho grandeza para retificar o mal que eu fiz, é onde entra o problema da justiça humana. Por quê? Porque o homem condena o homem e pune o homem muito mais como uma vingança do que como um processo de uma ressocialização. Com certeza. Porque eles dizem, os presídios são lugares de ressocialização. Mas como é que eu vou ressocializar um indivíduo que nem socializado ele ainda foi? Ele não teve chance sequer. Não dá para ressocializar. É uma coisa que não existe. Agora, qual é a finalidade do espírito? É tirar do presídio, é tirar o indivíduo da sociedade temporariamente, para que ele reveja suas ações, retifique os seus valores e volte novamente para a sociedade e venha voltar a viver e ter uma vida como qualquer ser humano pode e deve ter. Que é exatamente a reencarnação, é isso. É a misericórdia de Deus nos dando a oportunidade para a gente voltar e retificar o que a gente não conseguiu na experiência anterior e avançar e melhorar naquilo que a gente já tem como uma coisa positiva. Então eu vou crescer na minha bondade e vou corrigir talvez um pouco da minha maldade. Esse projeto ele é fantástico e esse que é o objetivo desse espírito. Por isso que esses mundos, essas colônias, essas mansões que atendem esses espíritos, elas são coordenadas e orientadas por espíritos que também já passaram por isso. Isso é muito importante a gente dizer. Porque eles não estão ali por serem superiores, muito menos. Eles sabem o que já fizeram. Pelo que passaram, eles sabem o que é a dor, o que é o sofrimento, e não querem mais ver os seus irmãos, porque somos todos irmãos, segundo passando a criação, por isso. Que passem por isso. A gente vai fazer o nosso intervalo agora, mas antes, porém, eu vou deixar aí até um questionamento, porque a gente já volta na segunda parte do programa com uma questão bem interessante, né? Porque muitas pessoas me perguntam assim, não, tu tá dando palestra espírita e tal, tu tá achando que tu tá santinho, né?
Não, é porque a gente está exatamente no processo contrário. A gente fala na casa espírita exatamente porque a gente não é nada santo. Aí a gente reconhece muito bem os problemas e as situações, e é exatamente isso que Dejan terminou de falar. Não é porque eles estão lá na espiritualidade, tomando conta de uma equipe, dentro de um ministério de regeneração e tal, e tentando resgatar almas, que eles não passaram pelos problemas. Eles passaram sim pelos problemas, e eles só estão fazendo isso porque passaram pelo problema. Então eles sabem identificar tudo. Nada como falar de e não falar sobre, né? Quem fala de é porque viveu a coisa. Quem fala sobre é porque ouviu falar e tal. Aí fala sobre. Não é por aí, Dejan? Exatamente. Pronto, então vamos fazer nosso intervalozinho aí. São alguns minutos para a gente passar nossas músicas espíritas, também para colocar a nossa sugestão de obra para vocês, e também falar sobre espiritismo e alguma oração. Nós vamos passar uma oração hoje bem interessante, bem gostosa, não para ser repetida, tá? Porque no espiritismo a gente não repete orações. A gente acha bonito, porque vira uma obra, né? Porque fica tão bonito, as palavras saem tão belas, que a gente acha muito interessante. Mas a gente não está aqui para pedir para vocês decorarem preces nem nada disso. Mas vai passar tudo isso e já a gente volta com mais Dejan aqui explicando sobre o livro Ação e Reação. Daqui a pouco a gente volta. Bom, estamos voltando aqui no nossa Hora do Chico com Dejan, olhando vocês aqui, todos aqui entraram, a Rita ainda continua dizendo aqui, verdade, muito obrigado. Não é muito, não, tem muitas verdades e outras que não são tão verdades assim, mas a gente vai comunicando. O espiritismo sim, né, é cheio de verdades. A Tatiana entrou também, um abraço para a Tatiana. A doutora Fernanda, Flávia Fernanda Chaves. Aí, Flávia, um grande abraço para você. Mauricéia também. Olha aí, ó, Mauricéia entrando aí para dar uma saudação a gente, fazer uma presença aí. Bom, todos vocês podem fazer perguntas, gente. Gente, aproveitem para fazer perguntas e a gente vai responder aqui. Vocês estão vendo que a gente está olhando a entrada de vocês no Facebook e nós queremos interagir com vocês. O programa tem que ser interativo, a gente tem que fazer esse programa funcionar dessa forma. Façam suas perguntas e tanto quanto possível, como eu já falei, a gente vai tentar responder. Dejan, aquilo que eu terminei de falar na primeira parte, essa questão das pessoas acharem que é a gente porque está falando do espiritismo, ou esses espíritos que André Luiz se refere, né, comenta sobre eles, são espíritos superiores e tal, que nunca passaram por um problema, porque a maioria das pessoas pensa assim. Vamos combinar que a maioria tem esse pensamento de que quem fala ou quem está tentando corrigir algumas situações é superior, né, tem mais mérito do que o outro e tal, e não é verdade. Vamos lá. Olha, tem um caminho muito fácil da gente compreender isso, é o caminho da pedagogia, do ensino. Uma das coisas que mais alegra o professor é o sucesso do seu aluno. Com certeza. Veja que eu fui professor durante muitos anos e hoje, quando eu me encontro com os meus alunos, independente deles estarem desse jeito ou do outro, mas eu vejo e procuro ver neles o resultado de uma coisa que a gente, de alguma forma, tentou ajudar ou colocar o ensino, o conhecimento. E isso, eu tenho certeza que dentro dessa realidade espiritual deve ter um valor muito maior. Por quê? Porque o sofrimento é uma das coisas mais difíceis que tem do espírito, ou que o espírito procura suportar. Porque trazem, nesses estágios de sofrimento, os espíritos, toda uma revolta interior. Porque nunca a gente abre o coração para fazer uma avaliação dos nossos atos e ver as consequências que eles estão provocando. O conhece-te a ti mesmo, né? Essa necessidade que nós temos que buscar dentro de nós, né? Mais uma vez vem essa necessidade, esse grande projeto de se autoavaliar diante de cada situação da vida. Como nós vivemos numa sociedade muito relativista e que as coisas são medidas por medidas das mais aleatórias,
Consequentemente, nós estamos sempre mergulhados nesses caminhos de incertezas e muitas vezes de falta, ou até por uma falta de orientação. Então, veja que nesse caso mesmo do livro, que quando ele, o orientador espiritual, diz que é fácil você reconhecer. Se a treva é a moldura que imprime destaque à luz, ou seja, a treva não é o escuro como as pessoas muitas vezes pensam. Porque o próprio Jesus disse que brilha a vossa luz, você é luz. E por que é que eu tenho as trevas? Por que é que eu vejo as trevas? A treva é a ausência da luz, pode ser, né? Pode ser também uma maneira como eu encaro, como eu vejo a própria luz, né?